Bom dia, minha gente. Vocês sabem que quando eu apareço é porque eu preciso realmente falar algo com vocês, né? Mas tá tudo bem. A gente deu uma sumidinha porque a gente tá resolvendo coisas pessoais, mas em breve a gente volta ao normal por aqui. O que eu quero trazer pra vocês são mensagens das mães que eu estou recebendo, das mães atípicas, e eu quero dividir esse assunto com vocês. Gente, foi muito falado esses dias sobre a questão da erotização das crianças, da exposição das crianças de formas erotizadas. E eu concordo plenamente, espero que as leis sejam severas em relação a isso. Criança deve se vestir como criança, ouvir música de criança e se comportar como criança. Essa é a verdade. É, Em relação à exposição, tem muita gente, que eu digo mães atípicas, que falaram comigo no direct, que estão preocupadas sobre suas contas, sobre as campanhas que elas fazem, a exposição que elas fazem em relação às crianças delas para poder arrecadar fundos para os tratamentos e pediram para eu falar alguma coisa aqui com vocês, porque elas têm vergonha de falar. E elas sabem que eu tenho mais coragem em relação a isso. E eu me sinto muito feliz em representar vocês. As que falaram comigo sabem que eu estou representando elas. Gente, realmente é uma situação difícil, porque a gente que tem filho atípico e que a doença é muito grave e que os nossos recursos financeiros não são capazes de suprir toda a demanda que essa criança precisa, a gente precisa recorrer à exposição na internet. Foi o meio que a gente conseguiu achar de chamar atenção, de criticar os políticos, de chamar atenção à saúde. Tudo isso serve também para melhoria do uso de vocês da saúde, porque a partir do momento que a gente critica algo em relação à saúde, em relação à medicação, em relação a como uma criança é tratada, em relação ao que falta nesse hospital, isso também traz benefício para você que está nos seguindo, porque a partir do momento que chama a atenção e que aquilo é resolvido, você, usuário, também vai se beneficiar. E no caso da minha filha, eu vou falar da minha, mas representando todas as mães que falaram comigo. No caso da minha filha, eu preciso fazer essa exposição. Independente do que você aí do outro lado pensa, a gente aqui sabe o que a gente passa, sabe das nossas necessidades financeiras, sabe da necessidade dela dessa exposição. Quando ela crescer, que a doença estiver estagnada, que é o que a gente espera que isso aconteça, eu espero não precisar mais fazer isso e que ela entenda que toda essa exposição foi feita em prol dela. A gente já tem trabalhado junto a ela esse assunto. A psicóloga, desde o ano passado, a gente vem trabalhando isso com a psicopedagoga. A gente fala sobre a questão da exposição para ela. É tanto que vocês pedem vídeo. Eu sempre digo a vocês, quem nos acompanha de verdade sabe que eu digo assim, a gente só grava quando ela quer gravar. Foto eu sempre estou compartilhando, porque sou eu que bato. Eu compartilho aqui, mas vídeo só se ela disser assim, mamãe, eu deixo você gravar ou eu quero gravar. Feito já aconteceu outros vídeos aqui que você sabe que ela nos pediu para gravar. Mas assim, eu quero ressaltar a importância da exposição de crianças atípicas em tratamentos graves. Não diga em qualquer tratamento, mas em tratamento grave. Vamos falar mais um pouquinho. Vejam só, a minha filha, ela tem 4 CIDs. Então, essas 4 CIDs, ela tem problema na visão, está perdendo a visão. Tratamento em São Paulo. Não ganhamos ainda a ação, que a gente está com ação. Se a gente ganhar, eu não vou mais fazer campanha financeira. Eu já falei isso, estou colocando meu rostinho aqui, de Roseli Amorim, que se a gente ganhar essa ação, que é do tratamento em São Paulo, eu não vou mais fazer campanha para doação, para poder fazer tratamento, não. Porque a única campanha que está ativa é para esse tratamento em São Paulo. A partir do momento que a gente ganhar essa ação, que ela for a favor da nossa filha, encerramos e apagamos o vídeo. As outras exposições que a gente faz são exposições para o tratamento dela. Temos outra ação que a gente ainda não ganhou, que é a da medicação, imunoglobulina humana. Ela faz uso pelo SUS. E a gente gostaria que ela fizesse uso pelo plano, o plano que pagamos, o plano que a gente tem, que deveria ela usufruir dessa medicação de forma mais confortável, de forma mais rápida.
pelo plano. Infelizmente, ainda não conseguimos essa ação. As próteses, vocês que nos acompanham sabem que as próteses também foi uma ação. Ganhamos a primeira, essa segunda está em atraso. Então, minha gente, a exposição ela é necessária no caso da minha filha e de muitos outros casos que se tem por aí. Cabe à justiça averiguar com os pais que faz a exposição se essa exposição está sendo usada para o tratamento da criança, se isso trouxe retorno para o tratamento da criança, mas aí quem vai averiguar é a justiça, entendeu? Mas que é necessário sim essa exposição, porque tem pais, isso eu tô falando do meu caso, teve mães que falou comigo que são mães de AME, de outras doenças mais graves, que precisam de mais recursos, que precisam de mais coisas, e eles não têm. A realidade é essa, minha gente, uma despesa de uma criança atípica grave, com medicamentos, com tratamento, com deslocamento, com hospedagem, com tudo, é enorme. Eu não tenho como fazer aqui uma planilha para vocês terem uma ideia de quanto a gente já gastou com Selene desde que a gente recebeu alta. Mas quem nos acompanha deve ter uma dimensão da ideia do problema que foi voltar para uma casa que não era adaptada para aquela criança, porque ela era uma criança normal. Toda a rotina que foi criada, todos os medicamentos, todos os tratamentos, quando faz cirurgia é curativo, é tanta coisa que a pessoa não tem. Só quem tem dimensão realmente é os pais que estão ali, que sabem quanto é que gastam todo mês. Fora comida, fora remédio, fora tudo. Graças a Deus, Selene vem tendo os bons resultados que eu divido aqui com vocês. Selene, quando saiu, tomava mais de 20 medicações. Tudo isso eu tenho como provar, não é inventado. Se você me pedir, eu vou ter como provar você. E foi deixando de tomar essas medicações, para honra e glória de Deus. Foi deixando de muita coisa, conseguiu ficar em pé, conseguiu andar. São coisas que a gente vem conquistando, mas com a ajuda de vocês. Veja, se eu não tivesse exposto a questão da perda da visão dela e outras pessoas tivessem me mostrado o médico que hoje acompanha ela, como eu iria conseguir fazer esse tratamento em São Paulo se eu não tivesse a informação? E eu só obtive a informação através do compartilhamento. Então, assim, antes de vocês, seguidores, e onde esse vídeo alcançar, criticar, procurem ver o assunto como um todo. Não só pegar uma meada, assim, do Felca, né, que expôs essa questão. Não só pegar aquilo e levar aquilo como verdade absoluta e levar para todas as áreas. Não é assim. O que ele trouxe foi um ponto muito positivo e que realmente deve ser investigado, tratado e punido. Mas também não pode generalizar, porque as outras mães estão tudo preocupadas. São mães que estão muito preocupadas, que precisam desse recurso para manter seu filho vivo. Tem até uma mãe aqui que eu sigo, como é um Instagram aberto. Ela expõe, né, o filho dela fez tratamento lá no México, um tratamento que é caríssimo, um tratamento que precisa de muito dinheiro, muito mesmo, parece que é 40 mil dólares, se eu não me engano. Quem quiser seguir ela aí, eu não vou falar nome da pessoa, mas assim, é uma mãe que tem um filho que ele teve câncer, teve outras doenças, depois ele teve essas paradas, né? E precisou desse tratamento no México. E ela expõe ele de forma assim, de mostrar vídeo, fotos e tudo mais. Mas ela não tá expondo para ganhar like, nem ser monetizada e ficarem ricos com isso, não. Ela gasta fortuna, a alimentação dele é diferenciada, ele não come uma alimentação normal. Ele tem uma alimentação própria. Então, assim, a alimentação dele é cara. Então, vocês, antes de criticar, eu tô falando isso porque as mães falaram comigo que estão recebendo muita crítica. Então, assim, olhem com um olhar certo, político e coerente dentro do assunto. E vejam se realmente cabe enquadrar essas mães atípicas que fazem essa exposição dentro do assunto do Felca. Que, sinceramente, né, porque eu também preciso expor minha filha, que eu estou defendendo, não. Antes da minha filha se tornar o que ela é hoje, atípica, eu já não concordava com a exposição de forma erótica.
adultizada, para poder chamar atenção. E a partir do momento que você bota uma criança dançando uma música adulta, você tá chamando a atenção de adultos. No caso da gente, a gente tá chamando a atenção de pessoas que têm um poder aquisitivo financeiro e que podem nos ajudar. Se Deus tocar no coração daquela pessoa de ajudar financeiramente a causa minha e de outras mães, a gente fez um bom trabalho. É isso que a gente pensa, entendeu? Então, eu peço que vocês pensem, que vocês analisem, não deixem de seguir essas mães. Elas precisam da ajuda de vocês. E antes de qualquer julgamento, se ponham no lugar daquela mãe. O que você faria se seu filho fosse atípico ou se tornasse atípico e você não tivesse condições financeiras de dar uma vida confortável? A gente não tá falando de riqueza, a gente tá falando de conforto físico e mental para aquela criança. A partir do momento que a gente consegue dar o conforto físico e mental para a criança, os pais também conseguem ter um conforto mental para poder buscar recurso para seus filhos. Aqui a gente só conseguiu sobreviver a tudo aquilo que aconteceu com a gente, porque obtivemos ajuda, tanto dos médicos, que foram essenciais nas nossas vidas, médicos que conseguiram os encaixes, conseguiram a medicação, conseguiram tratar a nossa filha, porque emocionalmente e financeiramente a Malik não tinha preparo nenhum. Mas Deus capacitou a gente, capacitou as pessoas ao nosso redor, chegou recurso e a gente fez o que era preciso. Mas os recursos acabam, se a gente não faz campanha, acaba. Já fez 2 anos do caso de Selene, o recurso que a gente juntou no começo já não existe mais. E nem por isso eu vivo aqui falando para vocês as nossas necessidades. Moramos de aluguel, pagamos carro que foi feito a vocês, que saiu no consórcio quando ela recebeu alta. Então, assim, por favor, vejam as coisas com clareza antes de julgar. E que Deus abençoe todos vocês. E mamães, sintam-se representadas. Tentei falar o melhor que eu consegui aqui. Não sei se falei como vocês esperavam, mas representando vocês. Que não desistam da luta de melhoria para o seu filho. Que a gente sabe que uma criança acamada precisa de um colchão que tem aquela... É porque eu não sei nem falar para vocês, assim, para as pessoas que não conhecem sobre, mas existe um colchão que ele é cheio de bolinhas, assim. E esse colchão, ele é um colchão caro. E as crianças que passam muito tempo acamadas precisam desse colchão. Então, assim, não deixem de lutar pelos seus filhos. Não deixem de expor. Não deixem... Só se vocês realmente a justiça for injusta e bloqueie vocês, né? Aí vocês não vão poder mais expor e lutar pelos seus filhos. Mas enquanto não houver isso, continue lutando, porque seus filhos só têm vocês. O outro que tá fora dessa tela, ele não sabe o que você tá passando. Ele não sente o que você sente. Então, não importa o que ele pensa sobre você, e sim o que Deus sabe sobre o que você anda fazendo. Um grande abraço da mãe de Selene. Muito obrigado por todas as pessoas que nos ajudaram até aqui. Que Deus continue aí tocando no seu coração e vocês continuem nos ajudando até essas ações saírem. Porque a partir do momento que essas ações saírem, nossas vidas mudarão completamente. E eu creio que Deus vai nos honrar em relação a isso. Eu tenho muita fé que Deus vai nos ouvir, que vai chegar o dia que Deus vai deixar que esses juízes sejam a favor da minha filha e eu não precise mais fazer campanha. Em nome de Jesus. Obrigada.